Esse texto aqui é um tapa na cara dos guardadores da lei mosaica. E eles ficam irados com essa verdade absoluta. E eles não abrem mão dessa verdade. Por quê, pregador? Porque eles têm a verdade deles. Né? Verdade deles. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão, Pedro e aos outros discípulos a quem Jesus amava, ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguiu, e entrou no sepulcro e ouviu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu o creu, porque ainda não sabiam as escrituras que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. João, capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 10. Homileticamente falando, já dá um bom sermão. Se você quer se tornar pregador da palavra, você leia o texto e o contexto de um capítulo de 5 a 10 versículos. Por que, pregador? Porque se você ler um capítulo muito extenso, de muitos versículos, você pode se perder na sua mensagem, a não ser que você tenha um conhecimento e um tempo de pregação do Evangelho. Sem isso, você pode deslizar em erros que muitos, infelizmente, estão deslizando aí. Então, eu te aconselho, é de 5 a 10 versículos que já lhe dá um bom sermão quando você não tem um conhecimento exegético e hermenêutico. Porque a homilética é a arte de você se expressar diante do público. E a exegética é você trazer os originais dentro de uma verdade contextualizada. E a hermenêutica é você explicar versículo por versículo da Bíblia. Particularmente, eu uso muito a pregação expositiva. Por quê, pregador? Porque essa leva você a conhecer mais do Evangelho, das doutrinas cardeais da fé. Essas pregações aí pentecostais que só sensacionaliza, emocionaliza você, eu não creio que faz parte do Evangelho, não. É muito sensacionalismo. Mas quando você leva a pessoa a mensagem expositiva do Evangelho, puxa, gente, você sai saciado do culto, você sai alimentado. Mas se é só aquelas mensagens de confete de carnaval que faz você pular, falar balá, balá, e aí rolar no chão e coisa e tal, faz sentido, gente. E o que vai dar sustento na nossa vida no decorrer dos dias é uma mensagem expositiva do Evangelho, das cartas paulinas, das cartas de João, das cartas de Pedro, do livro de Judas, do livro de Apocalipse. E também você pode usar o Velho Testamento, só que você não pode querer que o Velho Testamento se torne doutrinas cardeais da fé, porque o fim da lei é Cristo, meu amigo. Passou. Você quer ter base de fé? Você quer ter base de fé na sua vida, tendo Davi como modelo? Com certeza não. Salomão, Abraão, Isaac, Jacó?
Sara, Dalila, Jezabel, quem mais? Poderia citar muitos nomes aqui bíblicos, dos quais os espertos aí se utilizam do Velho Testamento para surrupiar você que não lê o Novo Testamento. Aí você fica preso a essas heresias. Tá tudo, irmão. É o sacrifício de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o voto de Ana, é o voto de Sara. É isso, é aquilo. E aí fica... Você entra na igreja e sai sem roupa. Misericórdia. E se você não deposita nada, você é um avarento, é um maldito. Misericórdia, gente. Primeiramente, igreja não é banco. Deus não é dinheiro. Se o Senhor nosso Deus fosse cobrar de nós o dízimo dos dízimos das nossas vidas, nenhum de nós teríamos condições de pagar nenhum centavo. Agora perceba bem, o Senhor nosso Deus nos deu tudo de graça, não é verdade? Tudo de graça. Sol, lua, céu, estrela, mar, frutos, alimentos, peixe, carne, tudo de graça. Aí vem um homem e põe o tacão dele, a barganha gospel, da qual você é obrigado. Mas só que eles usam as sutilezas da palavra e você acaba caindo no golpe, né? Mas se você tiver o discernimento do Espírito Santo, você vai saber que eles estão se utilizando de palavras melosas para seduzir a sua mente. Pois se você não tem nada, é porque você não dá, você não oferta, você não dizima, você não congrega, você não ceia, você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejuma, você não canta, você não evangeliza. Então vamos rasgar Efésios capítulo 2, verso 8, não é verdade? E lá está escrito que não é de obras para que ninguém se glorie, é pela fé, e fé no Filho de Deus. Você não vai ver no Novo Testamento Jesus, os apóstolos, falando sobre dízimos, ofertas. Você não vê. Eu desafio a você. É só no Velho Testamento. Por quê? Porque era para a manutenção do templo, gente. Puxa, gente, é tão chato falar isso, né? Porque chega a ser até constrangedor na hora de um culto qualquer por aí, né? Tem gente que finge que está orando na hora que passa a coleta, né? Ô bem, amor, passou? Já passou, amor. Você dando ou não dando, meu irmão, minha irmã, Deus te ama do mesmo jeito. O amor dele é incondicional, indiscriminadamente. Ele nos ama porque o Filho nos amou primeiro. Tem que guardar o sábado para ser salvo, é o selo, né? Interessante que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Que dia é esse? Domingo? Não, pregador, mas esse foi criado pelo calendário católico apostólico romano. Oh, meu irmão, por favor. Antes de toda a trama herética e religiosa desse mundo, Deus é Deus. Deus é atemporal. Deus não está limitado ao nosso tempo, cronos. Deus é kairos, atemporal. Você pode guardar domingo, sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e repete a nossa vida. É todos os dias nós temos que guardar a nossa mente, nossos olhos, a nossa audição, nossa língua, nosso
olfato, nossos tatos, as nossas paranoias, nossas taras. Ressurreição. Nós temos que morrer e ressuscitar todos os dias para Jesus, em atos vivos de amor, misericórdia, perdão, verdade, santidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, frutos dignos de arrependimento que ninguém quer viver. Pisa no calo desse irmão para você, pisa no calo dessa irmã para você ver. Você leva um tapa santo na cara, literalmente. Ressurreição. Domingo? Não. Sábado? Ah, Jesus ressuscitou no domingo porque ele obedeceu o sábado. É a desculpa deles. Eita Deus, quanta ignorância exegética e hermenêutica do clero gospel religioso. Né? Então fica aí para você. Você quer ressuscitar? Você já morreu para esse mundo? Se não, tem que morrer para ressuscitar uma nova criatura em Cristo Jesus.